Muito bem, estamos de volta aqui no Vida Plena, agora com o Dr. Lafayette Lage. Vamos falar sobre a qualidade das próteses. Nós temos sempre mostrado aqui no programa cirurgias de colocação de prótese de joelho, de quadril, enfim, uma série de próteses necessárias para melhor locomoção das pessoas que têm alguns problemas de artrite, artrose ou acidentes e tudo mais. Lá. E hoje, muito a propósito, nós vamos falar da qualidade das próteses. Nós tivemos aí uma matéria interessante na imprensa sobre hospitais que utilizam próteses de má qualidade. Ou seja, o paciente paga por um produto de primeira qualidade e acaba recebendo um produto de má qualidade. E aí, uma prótese que deveria durar 20 anos, dura 6, 5, não é? Ou até menos. Portanto, nós vamos falar sobre isso. O Dr. Lafayette Lage está de volta aqui, retornou de um congresso na Itália e vai mostrar novas técnicas e novas próteses para a gente aqui. Dr. Lafayette Lage, bom dia, um prazer. Bom dia, Nilson, tudo bom? Um prazer estar aqui. Novamente, né? Novamente, se possível, quase toda segunda-feira. Com certeza. A gente trazendo as coisas. E você viu que foi muito providenciar essa matéria de ontem. Sim. Muita gente aí deve estar comentando, fala, poxa, o que está acontecendo, né? Exato. Então, doutor, e a gente tem se preocupado aqui em mostrar exatamente o lado da qualidade total, né, desse tipo de tratamento. O senhor tem apresentado aí cirurgias e aplicação de próteses, né? Eu gostaria que o senhor começasse falando de novas tecnologias para que o paciente eu tive tenha... na Itália, na realidade, eu fui entrar em algumas cirurgias lá no sul da Itália com um médico, porque nos Estados Unidos é difícil a gente poder entrar em campo. Sim. E na Itália eu pude entrar na cirurgia para poder aprender uma técnica de uma prótese que está chegando, ainda não chegou no Brasil. Vai chegar, mas a gente tem já que ter o treinamento, que é a modularidade total. Isso aqui é uma haste de fêmur. E para você ter uma ideia, essa é a única prótese do mundo que permite que você encaixe o colo do fêmur diferente. Então ela tem um colo encaixável e várias opções de cabeça. Ela pode ter uma cabeça de cerâmica, que esse é a grande coisa. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Então, isso aqui é uma cabeça de cerâmica que ela pode se articular com outra peça de cerâmica, né? Então, isso aqui é uma peça de cerâmica, né? Então, ela praticamente não gasta, né? Essa peça ela vai encaixada na bacia. Primeiro é colocada esta peça de metal aqui e dentro a de cerâmica. Mas a grande vantagem dessa prótese é a modularidade dela, ou seja, você pode pôr também um colo mais longo, né? Então, isso aqui são pecinhas, né? Essas peças aqui, elas te dão uma opção, você tem 6 tamanhos de colo, 4 tamanhos de haste, você tem mais de 100 tipos de combinatória. Nós vamos entender melhor quando nós vemos alguns raios-x. Qual que é a importância disso? É restituir a anatomia do quadril. Sim. Então é uma prótese que nos dá mais de 100 opções de acertar o quadril como ele deve ser. Certo. Enquanto que as outras... Ele tem uma movimentação... Normal. E a grande modularidade também dessas peças. Você pode fazer uma prótese de metal, ou seja, você vai pegar a taça do acetábulo de metal, a cabeça de metal, e então você pode ter uma prótese metal, Sim. que dura muito mais do que uma prótese metal polietileno. Você fala, por que não usa então, por exemplo, aqui seria metal polietileno. Sim. Eu estou com uma peça de polietileno aqui e vou colocar uma cabeça de polietileno. Agora, qual é a vantagem é que o polietileno ele dura menos. Ele dura menos, porque ele é uma... Você não queira comparar a dureza do polietileno com o metal. Sim. E com o acetábulo de cerâmica. Sim. A que gasta menos de todos é a cerâmica. Cerâmica. Então, se você ver essas 3 peças, esta é a cerâmica, né? Se fechar novamente aqui, esta é a cerâmica, essa aqui é a de plástico, essa é a de metal. A grande vantagem é o desgaste. Sim. Né? Teoricamente, nós deveríamos colocar cerâmica em todo mundo, independente da idade. Sim. Né? Teoricamente. Por que não? Bom, primeiro que a indústria nacional
ainda não tem cerâmica. Sim. E eu não vejo por que não pode ter, porque se nós não temos a tecnologia de fazer a cerâmica, inclusive essas cabeças de cerâmica são feitas por poucas indústrias no mundo, e normalmente essas indústrias importam de outras. Por exemplo, uma indústria americana de repente importa de uma indústria belga, estou citando exemplos, não é a realidade, mas às vezes você tem uma fábrica lá italiana, não tem tecnologia de fazer de cerâmica, mas ela importa dessa mesma indústria belga. Então normalmente são menos de 5 indústrias que fazem essas cabeças de cerâmica para todas essas indústrias de prótese. Então está faltando intercâmbio aí. Está faltando um intercâmbio, porque a tecnologia brasileira para fazer a haste de metal, essa haste de metal aqui, é muito boa. Sim. Inclusive o Brasil exporta, só que o Brasil, as próteses brasileiras, elas são de metal desse jeito com polietileno. Elas são desse jeito aqui, com uma peça de polietileno. E o polietileno gasta. Ele dura quanto tempo, então, em geral? A gente podia falar em quilômetros, na realidade. Antigamente, como só existia o polietileno, né? Quer dizer, começou com metal, depois em 1965, o Churnley inventou a prótese de baixa fricção e ele pôs o plástico. Esse plástico foi o grande problema que começou a surgir, porque elas gastavam, soltavam umas micropartículas. Essas micropartículas de plástico, o organismo manda os seus soldados, que são os macrófagos, e eles ficam 24 horas por dia ruminando esse plástico, tentando comer o plástico, digerir. Mas o plástico não é biodegradável, e ele solta uma enzima, e essa enzima é uma enzima osteolítica, ela come o osso. Então o osso começa a ficar mais largo e a prótese que está dentro do canal do osso acaba se soltando. Aí são necessárias revisões, nós vamos mostrar aqui alguns casos. Então, o que acontece? O Churnley naquela época, e até 10, 15 anos atrás, a gente só preconizava a prótese de quadril para pacientes acima de 65 anos. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, a prótese de quadril, a gente, se for seguir o mesmo conceito, só poderia ser usado para pacientes acima de 75 anos, porque os pacientes estão vivendo aí até 90, 95. Então, o que faz com aquela faixa de idade dos 30 aos 60? Não vamos pôr prótese? Não. Só que praticamente a gente deve evitar usar o plástico nesses pacientes. Claro. E aí, infelizmente, a gente tem que partir para as próteses importadas. Não é que as próteses nacionais sejam ruins. Ontem, nessa matéria na televisão, falou, não, teve prótese com plástico. Realmente, se você não usar... Inclusive, a indústria nacional usa o polietileno. O polietileno é importado, por incrível que pareça. Para fazer esse plástico tem uma dureza muito grande. Sim. E só existem, que eu saiba, 2 indústrias no mundo que fabricam esse plástico de alta durabilidade. Então, as empresas importam. Essas fábricas de plástico de polietileno de ultra alta densidade, elas são exportadas, vem um bloco maciço e isso é usinado aqui na indústria brasileira. Sim. Agora, existe o grande problema aqui, como existiu um boom de fábricas de próteses que estão fazendo aí, que a gente pode dizer algumas delas fábricas de fundo de quintal, tanto é que falou nessa matéria que a Anvisa fechou um monte de fábrica porque não obedeceu às normas, até de higiene local. A situação era semelhante ao chamado mercado paralelo de peça de carro. Né? Você tem uma peça de carro aqui de um jeito e tem a outra aqui uma é aprovada pelo Inmetro, a outra não. Então, o que aconteceu foi isso. O paciente coloca uma prótese, a prótese dura 3, 4 anos. Né? Outra coisa que pode acontecer, às vezes, mesmo esse plástico sendo de boa qualidade, se ele é aberto na cirurgia, que eu vou mostrar normalmente pega essa caixinha para mim aqui, ó, essa aqui. Normalmente quando a gente pede, olha, me abre o acetábulo tal, né? Aí a instrumentadora de sala vem com uma caixinha dessa, dentro dessa caixinha vem isso aqui, ela vai abrir e sai essa peça. Sim. Essa aqui que é a peça que vai ser colocada, né? E essa peça aqui, pronto, isso aqui é um acetábulo nacional, de excelente qualidade, porque na realidade esse plástico é importado, de excelente qualidade. Só que, vamos dizer que abriu a peça errada, isso aqui não serviu, pega outra. Aí ele devolve. Essa peça tem que ser jogada fora, tanto é que está aqui, isso aqui já aconteceu comigo. Tinha que ser jogada fora, ficou comigo a peça. Já que vai jogar fora, deram para mim, né? Porque isso aqui é do fornecedor. Então, essa peça aqui, inclusive essas peças todas aqui não são minhas, viu? São emprestadas. Certo. Mas essa peça aqui não pode ser nunca reesterilizada. E o que as pessoas às vezes fazem? O fornecedor não quer ter o prejuízo, ele põe de volta na caixinha,
cola, manda esterilizar de novo. Se esterilizar, que eles esterilizam em óxido de etileno ou em raio gama, ela vai perder as qualidades mecânicas dela e esse polietileno vai ficar fraco. E eu, cirurgião, não estou sabendo disso. Eu estou lá colocando uma peça confiando como é que chama? Na integridade dessa empresa que está fornecendo para mim. Certo. Não do fabricante, o fabricante não, mas do fornecedor. Sim. Existe o fabricante, por exemplo, isso aqui é uma peça da Balmer. Né? Existe o fabricante, essas peças elas vêm com etiquetas, tudo direitinho, você tem a referência, o lote, e quando eu acabo uma cirurgia, eu pego essas etiquetas aqui, isso aqui eu pego, grudo num receituário, põe a etiqueta do paciente e falo, olha, você tem isso dentro de você, tais peças. Certo. Se no futuro isso der algum problema, nós já vamos saber qual é o lote, tal, pra gente sair atrás, porque tudo isso tem que ter um screening, você tem que ter uma busca. Então, muitas vezes o médico não é... Às vezes o pessoal acusa, aquele médico, não sei... Às vezes o médico não está nem sabendo, ele está crente que ele está colocando uma coisa de boa qualidade, e a coisa é de boa qualidade. Agora, doutor, a pessoa que vai sofrer uma cirurgia, vai precisar de uma prótese, ele tem bem clara a disposição dele, quer dizer, se você colocar plástico é tantos anos, se você colocar cerâmica é tantos anos, se você colocar esse metal é tantos anos, como é que é feita essa eu no meu consultório eu digo isso, eu falo, explico, né? Até faz coisa de 2 semanas atrás, eu fiz uma paciente de 65 anos que teoricamente eu teria de usar cerâmica. Eu não usei cerâmica, até vou mostrar o caso aqui, a Irene Davis Stipp, que no meu consultório eu tive de colocar um acetábulo cimentado. E acetábulo cimentado não existe de cerâmica. A cerâmica só serve para... que esse aqui é um acetábulo que a gente põe um cimento para grudar. Né? Só serve se colocar isso aqui. Ela não tinha um osso bom para receber um acetábulo sem cimento. Certo. Se o osso não é bom, não adianta nada eu colocar uma peça dessa, com um negócio de alta tecnologia, o melhor que existe no mundo, se de repente essa peça vai soltar. Então vamos correr o risco. Eu falei, olha, senhora, além do mais que é uma peça, se bem colocada, o plástico é de boa qualidade, tudo dura 15 a 20 anos. Você me falou quanto dura? Se eu colocar um plástico num paciente de 40 anos, ativo, que joga tênis, que força, esse daí vai durar 8 anos, 7 anos. Certo. Se eu colocar numa pessoa de 65 anos, que anda pouco, isso daí vai durar muito, vai durar provavelmente até o fim da vida. E se essa pessoa joga tênis, for ativa? Então, em medicina existe uma coisa chamada idade biológica. Tem gente que tem 60 anos e tem uma idade biológica de 45, é ativo, joga futebol, né? Essa pessoa você tem que colocar, é o que eu estou te falando, teoricamente todos os pacientes deveriam receber próteses de cerâmica ou metal. Certo. Mas... Cerâmica ou metal? Ou metal, exato. Mas ainda não temos isso disponível, né? A maioria dessas peças são importadas, mas eu acho que em breve, depois até saindo isso, a indústria nacional existem excelentes indústrias nacionais de exportação que estão na comunidade europeia, exportam para os Estados Unidos, só que elas ainda estão na era do polietileno. Né? Agora, por exemplo, prótese de joelho, nós temos aqui uma prótese de joelho não tem jeito, né? Prótese de joelho é isso aqui. Eu gostaria até de deixar para a gente mostrar daqui a pouquinho, no próximo bloco, doutor. Eu gostaria de só, nesse bloco, se eu concluísse um assunto com relação às próteses essa é a prótese de fêmur, não é? Isso mostrou anteriormente, né? Isso. De fêmur. Se a pessoa optar, nós temos 3, polietileno, cerâmica e metal. Qual que é a mais durável dessas 3? Dessas daqui, nenhuma delas, é outra. É essa aqui, ó. Essa a mais durável. Essa é a mais durável. A mais durável é essa que preserva o colo do fêmur. Certo. Porque as outras, elas cortam, parecida... Pega pra mim aqui, tem uns ossos aí cortados. Esses menorzinhos. Você trouxe um verdadeiro esqueleto aí dessa vez, né? Veja bem. O que acontece? Você trouxe o esqueleto numa mala, né? Pois é. Segura aqui um pouco, você alcança aqui. Vamos lá. Isso. O que acontece? Vai ficar bem... veja bem. Claro, o que gasta no fêmur é isto aqui. Tá? Vamos fechar aqui. Ó, o que gasta no fêmur é a cartilagem. Sim. O que todo mundo faz? São todas as próteses são feitas. Você corta tudo isso aqui de osso e coloca isto aqui. E você coloca uma haste dentro, por exemplo. Essa aqui é uma haste sem cimento, ela é porosa, ela vai aqui dentro. Ou você pode colocar uma haste cimentada. Sim. Aí depois você vai lá e põe a cabecinha, e aí você pode pôr
Deixa eu pegar uma cabeça para pôr uma cabeça aqui, que você pode pôr com uma peça de metal. Sim. Metal, tá? metal. Metal. Ou se não, você troca e põe a cabeça de cerâmica conforme eu mostrei. Cerâmica, né? Certo. Seria a melhor, mas não é o que você acha que faz mais sentido? Eu cortar esse osso ou eu descascar ele como se fosse uma coroa de dente e pôr uma peça dessa com essa aqui, ó? O que lhe parece mais fisiológico? Essa de cá. É lógico. Tá certo. Então, essa só existe metal, porque essa aqui, mais osso. Essa aqui é uma peça que, ela, se for de cerâmica, ela quebra. A cerâmica é que nem também um pires, ela cai no chão, ela quebra. Certo. A cerâmica aguenta menos esse impacto, ela aguenta andar normal, mas esta aqui aguenta atividades de alto impacto. Certo. Tá? Então, essa é a melhor de todas, no meu ponto de vista. Eu sou bastante criticado, eu estou defendendo isso. Sim. Agora está saindo esse mês numa revista médica ortopédica, os cariocas pediram porque eles ficaram sabendo que eu estava com bastante, estou com 52 pacientes operados, eles pediram para eu escrever um artigo sobre isso. Eu estou indo semana que vem para o Rio, vai ter o Ortra no Rio de Janeiro, isso daí vai ser falado. É uma prótese que na Europa já pegou, está pegando nos Estados Unidos, porque são para pacientes jovens e ativos que permite a prática de esportes de impacto. Tá, né? Teve um congresso agora em Campinas, veio um belga falar sobre essa prótese, aí fizeram uma enquete lá perguntaram quem que permite que seus pacientes façam esportes. Só eu levantei a mão, levantei a mão, o Lafayette. Sabe? Os colegas me condenam, mas eu falo, eu deixo fazer porque na Europa estão fazendo. Uma vez que essa peça aqui está bem implantada, não tem porquê, isso aqui é o peso. Não tem porquê não deixar a pessoa voltar a uma vida normal. Para uma pessoa que precisa de prótese, que atitude ele deve tomar para não sofrer esse tipo de abuso? Ou seja, não ser colocado nele uma prótese de má qualidade. Na hora da contratação da cirurgia, que providência ele deve tomar? Isabel, veja se você acha lá no pacote, tem um monte de folhetos. No meu consultório, por exemplo, o paciente ele recebe todas as instruções. Sim. Ele sabe que prótese vai ser colocada, como é que é essa prótese. Então, a primeira coisa é informação. E hoje em dia, com a internet também, você entra, tem informação de tudo que é jeito. Sim. Ele deve perguntar para o médico e não deve se acanhar. Fala, doutor, o senhor tem algum paciente que já operou também? A gente tem uma lista, dá nome para os pacientes. Sim. Porque um bate o papo com o outro, um conversa com o outro, não são mais... Tem mais folhetos, acho que tá aqui no meio. Um bate papo com o outro. E ele deve saber exatamente o que ele vai ter dentro dele, né? Certo, claro. Primeira coisa, então ele tem que ser instruído. Tem paciente que não gosta de ver, eu chego assim e falo, olha, como é que vai ser? Tem gente que não quer saber, eu não gosto. Né? Falo, você gostaria de ver? Eu pergunto. Sim. Você quer ver então? O que vai ser feito em você vai ser isso aqui, ó. Seu joelho vai ser aberto, né? E daí nós cortamos, é cerrado, é um instrumental de altíssima precisão, é tudo cerrado, bonitinho, certinho. E depois eu colocado esta peça aqui no fêmur, essa aqui na tíbia, que infelizmente as próteses de joelho ainda têm polietileno. Então as próteses de joelho, apesar de uma excelente qualidade, elas duram em média 15 a 20 anos. Num paciente de uma vida normal, que não vá jogar tênis, não vai ficar correndo, não é? Como quem tem uma prótese de joelho não deve voltar a fazer esportes. Tá? De quadril, aquele tipo que eu mostrei lá, aquele eu ainda autorizo. A única prótese que eu permito que o paciente tenha um pouco mais de atividade... Não é esse. Bom, que tem um pouco mais de atividade é isso aqui. Então, o paciente é orientado e na prótese de joelho, uma das coisas mais importantes é a boa colocação dela. Você tem que respeitar uma coisa chamada o eixo mecânico. Né? Ele tem que passar pelo centro do joelho e parar no meio do tornozelo. Então, às vezes, se a prótese fica um pouco torta assim, isso vai comprometer a durabilidade dela, com certeza. Que é por isso que uma pessoa vai para uma prótese, porque a articulação normalmente entorta. Vou mostrar aqui alguns exemplos de uma artrose de joelho. Vamos falar um pouquinho de joelho, depois a gente volta para o quadril. Deixa eu ver se eu acho aqui. As de joelho estão na cadeira ali, Isabel. Naquela cadeira ali, por favor. E o mais importante nesse aspecto, doutor Lafayette Laje, é o paciente ter realmente, como o senhor disse agora há pouco, informação. Saber exatamente o que ele está recebendo, o que vai ser colocado ali no seu corpo, para que ele possa ter noção, inclusive, de quanto tempo isso vai ficar. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, doutor. Uma pessoa que tem 40 anos
Ele sabe que uma prótese vai durar 20 anos, por exemplo. Ele sabe que vai ter que passar por outra cirurgia. Isso não causa um certo descontentamento? Mas faz parte, como dizia o Bambam, né? É melhor fazer a prótese do que ficar sofrendo. Sim. Né? Mas ela estando bem colocadinha, tem que pesquisar, o médico tem que ter experiência nisso aqui. Inclusive a experiência a gente, infelizmente, só ganha com o tempo. E se o paciente ajudar um pouco, pode durar até mais, né? Pode durar até mais. Então, por exemplo, veja bem isso aqui. Segura com o dedinho lá em cima. Olha essa radiografia aqui. Como está fechado o espaço, não sei se você consegue pegar. Isso. Olha a diferença deste joelho para esse joelho. O espaço aqui está fechado, esse joelho foi entortando, né? É de uma paciente, inclusive uma advogada, 67 anos, dona Maria Nunes, ela inclusive jogou na Copa Davis. Sim. Era tenista e ela acabou recebendo uma prótese dessa aqui. Sim. Veja só. Essa é outra. Ela acabou colocando uma prótese. Isso aqui é uma prótese de joelho. Aí existem vários modelos, né? Isso aqui, aliás, são todos importados. Esse é um modelo, certo. Aqui já é um outro paciente, outro modelo de prótese, tá vendo? Mas são todos. Vou tirar. O importante é que essa prótese esteja bem alinhada, tá? Bem colocada, se ela ficar meia torta, tudo isso vai comprometer a durabilidade dessa prótese. Mas isso, a gente deixa uma prótese de joelho para fazer para pacientes no mínimo com 50 anos, se possível. Certo. A gente deve esperar. Nós mostramos em outros programas técnicas salvadoras aí de cartilagem. A gente tem que fazer de tudo para salvar a cartilagem. O senhor tem uma dessas próteses aqui? Desse modelo não. Desse modelo não. Mas seria uma como se fosse essa aqui, ó. Certo. Tem, tá vendo? É essa peça. Certo. Né? Ela tem esse encaixe. Então é melhor você colocar essa aqui, ó. Certo. Essa aqui. Ó. É semelhante a essa daqui. É semelhante a essa. Deixa eu ver o nome do paciente que eu já sei. Então, essa aqui também é de outra empresa. Certo. Mas também, essa aqui é americana, essa aqui também é tudo americano. Mas é muito parecida essa peça com essa. E em cima desta peça é colocado um planalto. Olha aqui está melhor. Esse joelhinho aqui tá bonitinho. Né? Perfeito aí, né? É isso aqui. E de lado tem a rótula que é de plástico também, ó, a rótulazinha. Certo. Né? Então, tem a rótula. Nem sempre a gente coloca a rótula, viu? A rótula, às vezes, a gente deixa o osso do próprio paciente. Né? Então, essas são as de joelho. E você fala, poxa, e a de quadril, aquela... Veja bem, você pega esse paciente aqui, o Adenir. O Adenir tem 36 anos, ele tinha um problema de saúde quando era pequeno, a cabeça, ele teve um escorregamento da cabeça do fêmur. Você vê que isso aqui é uma artrose importante já tem um cisto, isso aqui chama geodo, e esses cistos vão aumentando, tá meio estourada, né, a imagem, não tá? Sim. Dá para mudar o contraste, é difícil, né? Eu não sei se... Você consegue aproximar mais? Quem sabe a imagem fique melhor? Dá um zoom maior. Tá estourando, né, a imagem? Um pouquinho. Aqui, então, esse paciente colocou esta prótese, ó. Essa é uma prótese de recapeamento. Se você... Ele recapeou a cabeça do fêmur. Exato, é uma prótese de recapeamento ou prótese de superfície. Sim. Tá vendo? Que preservou o colo do fêmur. Qual que é a grande vantagem dela? No futuro, quando essa prótese precisar ser trocada, é só cortar o colo do fêmur e aí nós vamos para colocar uma dentro da haste. Coloca uma outra. Vamos colocar uma outra dentro da haste. Vou te mostrar mais Essa prótese que não dá o desgaste no osso? Isso, exatamente. Essa prótese, que é a prótese de Resurface, que vai virar moda aqui no Brasil, isso aí vai... Aqui, ó, aqui é um outro caso, um personal trainer de uma academia aqui de São Paulo, rapaz de 42 anos, tem uma artrose de quadril importante. E aqui eu tenho uma imagem interessante, uma tomografia 3D, que a pessoa... Tira um pouquinho essa daqui. Essa aqui é uma tomografia com reconstrução tridimensional, que a gente vê que essa... Olha como aqui é uma cabeça perfeitinha, e aqui tem os desenhos, tá mais... Dá para fechar... Isso, olha lá, olha. É diferente isso daqui, ó. Essa aqui olhando por trás, olhando pela frente, olha, o quadril dele tem os osteofitos. Isso aqui que são os bicos de papagaio. Certo. O osso ele deixa de ficar redondinho. Certo. Essa aqui é a cabeça normal
E essa aqui é a cabeça com os bicos de papagaio. Com as sobras aí, né? Umas aparas, né? É, vai fazendo isso daí. Isso tudo a gente limpa na cirurgia e fica assim, olha. Certo. Esse rapaz tá correndo, corre junto com os alunos. Certo. Esse eu liberei total, tá levando uma vida totalmente normal. Né? E você sabe que para conviver com uma artrose não é fácil. O cônjuge, em geral, tem muitas, infelizmente, muitas separações ocorrem por causa de dor. Né? Porque a pessoa acaba ficando de mau humor, não quer mais sair, não quer ir no shopping, não quer brincar, não pode brincar com o filho, não pode nada. Ele vai trabalhar, ele acorda com dor e vai dormir com dor. Realmente é um sofrimento, é como se você tivesse uma agulha te espetando, né? Certo. Aqui, para você ter uma ideia, qual que é a gravidade desses problemas. Ah, tudo é bonito? Tudo bonito não, existem os dramas. Vou mostrar um drama aqui para você. Ó. Isso aqui é um paciente com artrite reumatoide, que foi operado em outro serviço e chegou no consultório há uns 4 anos atrás. Se você notar aqui nós temos restos de cimento neste fêmur, e ele está sem cabeça do fêmur, não tem cabeça do fêmur aqui. O que aconteceu? Ele fez uma prótese, a prótese luxava, estava mal colocada a peça. Sim. Ela sai do lugar, ela pulava fora. Uma prótese convencional que ele fez, que é a desse tipo aqui. Ele fez uma prótese desse tipo, com a cabeça com acetábulo de plástico. Aliás, é o que todo mundo faz. Sim. Essa aqui de Resurface, são pouquíssimas pessoas que têm essa prótese, porque aqui no Brasil, se tiver, eu tenho 52 casos operados, se somar a casuística nacional, tem mais uns 4 médicos que estão fazendo isso, deve ter no máximo uns 100, 120 pacientes, somando a casuística de todos, sim, no Brasil todo. Bom, o que aconteceu? Aí ele foi operado de novo, trocaram essa peça de plástico aqui, aí infectou, começou a sair pulso. Sim. Aí teve de tirar novamente, aí o médico deixou ele sem nada. Então olha o drama, ele me chega no consultório de cadeira de rodas, com uma artrose do outro lado, né? Uma artrite na realidade, a artrite é diferente, é o reumatismo que destrói a articulação. Uma artrite desse lado e aqui sem cabeça do fêmur. Aí eu para aproveitar que eu precisava de osso aqui, eu fiz as duas ao mesmo tempo. Eu pus uma prótese aqui, peguei essa cabeça do fêmur e coloquei a cabeça do fêmur desse lado, né? Então, acabou ficando desse jeito aqui, ó, dá uma olhada. Isso aqui é uma cirurgia que é uma paulada, tá? As duas próteses, né? Duas de uma vez só, né? E cimentada. Por que eu não coloquei de polietileno? Por que eu não coloquei nem cerâmica nem metal? Apesar de ele ter acho que 58, 60 anos, ele tem um osso ruim. É um osso que não permite a osteointegração. Então ela vai toda cimentada. Então foi colocada uma prótese aqui, pegou a cabeça do fêmur daqui, enxertou toda essa região, enxertou aqui também e colocou desse lado. Tá vendo que tem amarrilhas aqui? Sim, sim. Aqui o tempo de cirurgia de uma cirurgia dessa são 6 horas. 6 horas? 6 horas de cirurgia, porque teve de limpar muito, colhi cultura desse lado, sim, e nas culturas vieram 2 bactérias, ou seja, tinha bactéria ainda lá, naquela época. Caramba. Eu tinha já esperado passar 2 anos, antibiótico, UTI, 2 dias de UTI, antibiótico durante 6 meses ele ficou tomando depois desta cirurgia para não infectar. Graças a Deus já se passou 1 ano e meio, ele está bem, tá, mas são cirurgias de grande porte, né? Certo. E aqui, agora, curiosidade, é uma prótese de laje bilateral aqui. A prótese de laje é completamente diferente de tudo, ela é torta, né? E essa daqui eu não deixo ninguém fazer, eu ainda estou em fase de estudo, apesar que meu pai inventou ela em 1956. Sim, essa peça aqui. E essa aqui foi a primeira prótese do mundo, a de Judê, né? Foi a primeira do mundo, era de acrílico, tá vendo? Antigamente as próteses eram de acrílico. Aí meu pai, quando esteve lá na França em 1953, ficou com o Judê. Quando voltou, ele bolou essa que fazia mais sentido, que existe até hoje, né? Mas Agora, só mostrou uma aqui, doutor? Essa aqui é uma prótese Maki-Farra. Ela foi utilizada já. Foi utilizada, ela ficou 20 anos no paciente. 20 Meu anos. pai que trocou. E qual era o problema? E era de metal-metal, quer dizer, as próteses de metal-metal já existiam em 1950. Sim. Aí o que aconteceu é isso, que ela dava problemas por causa da metalurgia. O metal era bom, mas a cabeça às vezes era maior do que o acetábulo e acabou soltando. Mas se você olhar, a superfície dessa prótese está perfeita. Ficou 20 anos numa pessoa e está perfeita, chama Maki-Farra. Mas aí, infelizmente, o John Churnley, que médico renomado internacionalmente, ele introduziu o plástico na história. O plástico, de certo modo, deu um certo atraso na ortopedia. Ele introduziu o plástico por uma questão de preço.
Não foi questão de preço. Foi, eu posso dizer para você, um erro de metodologia de ensaios de atrito. Ele comparou uma cabeça grande, que tem é meio complicado de explicar, mas que tem um apoio equatorial, ela tem um torque muito maior, com uma cabeça pequena, que tem um apoio polar, que só toca... Imagina você compara uma cabeça que ela pega nas bordas, com uma cabeça que só pega em cima. É lógico que o atrito dessa cabeça com apoio polar é menor. Então ele achou que isso era por causa do plástico, o plástico era melhor. Mas na realidade não, ele comparou, sabe, ele comparou alhos com bugalhos, ele comparou duas coisas diferentes e conseguiu enfim, certo. Foi um erro da metodologia na época que mudou toda uma história do quadril e o polietileno existe até hoje, infelizmente, para quadril quando deveria... Está extinto, de certo modo. Doutor, rapidamente aqui para finalizar, cuidados com as férias agora. Né? As férias estão chegando, aí já estamos nas férias, né? Tem aqui um desenho de um mergulho muito mal sucedido aqui. E sabe que esse final de semana encontrei no clube com um amigo que ele foi lá numa feijoada e tal, e ele em Saquarema, ele foi dar um mergulho em Saquarema na onda, a onda pegou ele de jeito, e aí pá, quebrou o pescoço, ele tá paraplégico, todo de cadeira de roda, já faz mais de 20 anos. E é exatamente isso. No caso dele foi uma fatalidade, ele estava simplesmente na praia, mas pegou um caixote, a onda o derrubou e pá, e ele quebrou o pescoço. O pescoço nosso é uma coisa muito frágil, nós já falamos disso aqui nos outros programas. Então, você pode quebrar o pescoço ao mergulhar. Exato. Tá? Tomar cuidado com lugares rasos, né? E você, olha aqui que está escrito, o tetraplégico tem paralisia dos membros superiores e inferiores. Antes de mergulhar, verifique a profundidade do local. Não mergulhe em água turva, se você não sabe a profundidade, não mergulhe. Conhece o local, porque é assim que se quebra o pescoço. A pessoa bate, quebra a medula e fica... Então, Lafayette, muito obrigado. Terminou nosso tempo aqui. Acabou. Pois é. Até a próxima segunda-feira. Tenha um bom dia, boa semana. Igualmente, obrigado pela oportunidade aí de esclarecer. Tá certo. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã às 9 horas da manhã. Um grande abraço para você, boa tarde e até amanhã.